Queridos, vamos então para o nosso estudo bíblico, para a nossa meditação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 4. Nós estamos aqui na segunda aula sobre Jesus, o Salvador, para a nossa meditação e o nosso ensino. E eu louvo a Deus por cada um que está aqui, por cada um que depois vai acompanhar pela live. Deus abençoe. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus do versículo de número 14 até o versículo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo 14, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo de número 21, que é o texto bíblico partindo da lição número 2. Todos acharam aí? Amém? Amém. Então vamos lá, vamos ler o versículo 14. Eu gostaria de todos os irmãos, todas as irmãs, vamos fazer essa leitura. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, e levantou-se para ele. E chegando, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava o Espírito do Senhor, me ungiu para evangelizar os pobres, e apregoar a liberdade, e dar vista, e pôr, e anunciar. Aleluia. Vamos ao versículo de número 20. Vamos lá. E cerrando o livro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos. Agora 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vosso ouvido. Amém, amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, como disse aqui, nós estamos na segunda aula, e eu gostaria aqui já de agradecer a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que vão assistir. Eu gostaria nesta noite de introduzir esta palavra a respeito desta lição. Você conhece Jesus? Qual o seu conhecimento acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E por que a importância de nós que estamos aqui aprendermos a respeito sobre Jesus Cristo? Nós que estamos com as revistas, nós que estudamos, e eu preciso fazer essa pergunta. O povo de Deus está chegando, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até para quem está chegando agora. Seja sincero, quem estudou a lição? Levanta a mão. Ô glória, tem um povo que estudou aí. Gente, vamos lá. Quando nós falamos acerca do propósito, acerca do porquê e qual que é o objetivo de nós estudarmos esta lição, é entendermos de forma efetiva qual que é o propósito de Jesus para vir a esta terra. O que o nosso Cristo, o que o nosso Jesus, qual que a sua origem, como que ele foi gerado. E nós estaremos aqui nesses minutos falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para introduzir aqui esta palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19,
e o versículo de número 10, que diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, está lá no PPT, meu filho lindo. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, que é o textuário desta lição. E se você estiver com a revista, você vai ver lá na revista o textuário. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai ver o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Aleluia. Não, eu devo estar deixando apagado assim, irmão, para vocês ficar melhor para visualizar ali, né? Quer ver uma coisa? Rapidinho, acende aí só para vocês verem, ó. Não é verdade? Então por isso que eu apaguei. Pode apagar. Eu não, né? Eles apagaram. Vamos lá então, Evangelho de Lucas 19, 10. Vamos lá, irmão, tem muita coisa boa para falar. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio para salvar a perdido. Olha aqui. Qual que é o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir à Terra? Nós sabemos muito bem que o homem, a mulher, Adão e Eva, eles, após desobedecerem a ordem de Deus, que poderiam comer de toda a árvore do jardim do Éden, e eles deixam de obedecer e comem do fruto da árvore da ciência. E a partir daquele momento, o homem ele se torna um pecador. Ele se torna alguém que desobedeceu a ordem de Deus. A partir do momento que o homem desobedece, ele agora será culpado, ele será responsável pelos seus atos, e ele carrega sobre si a mancha, a marca do pecado. E a Bíblia descreve que o salário do pecado é o que, irmão? E todos então, a partir de Adão e Eva sendo pecadores, eles estão condenados à perdição, eles estão condenados à morte eterna. E sendo eles condenados, não teria nenhum homem capaz de poder justificar este pecado, poder redimir este pecado. Portanto, através da misericórdia de Deus, nós vimos o que para nós é o textuário da Bíblia, que é o Evangelho de João capítulo 3, o verso 16, que vai dizer, né? Porque Deus amou de tal maneira que misericórdia. Vamos lá, irmão. O que está escrito em João 3,16? O que está escrito? Você já devia saber esse versículo, mas se não souber, abra aí. Porque isso revela o grande amor de Deus para com o homem e para com a mulher. Textual da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Só para nós introduzirmos rapidinho aqui. O que diz lá? O que está na tua Bíblia? O que está escrito? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebe que a partir do momento que Deus ele tem um sentimento que nenhum outro ser teria e nem terá, que é amar o mundo, ele vai entregar o seu único Filho, Jesus Cristo. E ali temos uma promessa, ok? A partir desta promessa, crendo no Senhor Jesus Cristo, estamos resguardados, estamos envoltos desta promessa. Mas a pergunta é essa: nós temos a capacidade, ou entendemos de forma prática e plena, quem é Jesus Cristo? Qual é a sua origem? E é disso que nós vamos falar nesta lição. Adoramos tanto ao seu nome, louvamos tanto ao seu nome, mas é interessante entendermos quem é Jesus. Entendermos de fato qual que foi a finalidade da vida dele aqui na terra. Então,
aqui nós vemos em Lucas, quando Jesus vai falar com Zaqueu. Zaqueu, então, depois que ele tem um encontro com Jesus dentro de casa, Jesus fala este versículo tremendo, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, partindo deste princípio, vamos entender algumas coisas aqui. O primeiro comentário da revista vai falar sobre as características de Jesus. A primeira característica, Jesus como homem. E Jesus como homem, como qualquer outro homem, ele teve o seu nascimento através de um grande milagre. A concepção, o nascimento de Jesus, ele já se inicia. E preste atenção, porque é bom nós temos esse conceito bem frisado na cabeça. Muitos homens, muitos guerreiros, muitos grandes na história do mundo, eles marcaram a sua história dentro do seu tempo. Mas só Jesus foi o único que a explicação da sua concepção é milagrosa. Tanto é que em Mateus capítulo de número 1, a Bíblia diz no versículo de número 18 que Maria, a sua mãe, nem ainda tinha conhecido, tinha casado com José, o seu noivo, e ali o Espírito Santo faz uma grande obra. Então Jesus, a sua origem é através de um grande milagre concedido através do Espírito Santo. O nascimento de Jesus, ele só é frisado ou contado no Evangelho de Mateus e Lucas. Nos outros evangelhos, quais são os outros dois evangelhos? Me deu branco aqui. Beleza. Então, os outros evangelhos, Mateus e Lucas, contam sobre o nascimento. João e Marcos, ou Marcos e João, não vai contar a respeito deste grande nascimento. E é por isso que Lucas, no capítulo de número, pode passar, no capítulo de número 2, a partir do versículo 51, a partir do versículo 41, é o único relato acerca da infância de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tudo bem devagarzinho. Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo 41, como eu já disse aqui, eu repito, você que estudou a lição, eu não vou ler a lição. Eu vou somente colocar os tópicos aqui e nós vamos destrinchar o mistério. Amém? Então, Lucas é o único evangelho que vai relatar, e é o único registro que vai falar sobre a infância de Jesus. E aí agora eu quero que você olhe para mim. Vamos lá. Você que estudou. Qual que é o contexto de Lucas capítulo 2, 41 ao 51? Sobre a infância de Jesus. Então, eita irmã, então quer dizer que o contexto de Lucas é porque eles vão para a festa da Páscoa, os pais de Jesus. E o que aconteceu? Meu Deus, vocês estão afiados. Peraí, eu quero ouvir um de cada vez. Como que é? O que aconteceu? Esqueceram Jesus na festa. E o que Jesus estava fazendo? Ele estava agora fazendo o quê? Quantos anos Jesus tinha? 12. Quem tem 12 anos? Então, de 12 aqui, Rafinha. Imagina uma criança com 12 anos entrar numa sinagoga, preste atenção, e falar das palavras do seu pai, falar dos mandamentos, e os grandes, os doutores, ficarem impressionados. Esse é o contexto. Este é o único registro sobre a infância de Jesus. Então, é interessante nós termos essas evidências aí. Pastor,
Outra curiosidade acerca do nascimento de Jesus é sobre a sua humanidade. Preste atenção, porque se o nascimento de Jesus é uma obra milagrosa através do Espírito Santo, ele vai conceber de Maria, ou melhor, Maria vai conceber do Espírito Santo Jesus Cristo. A segunda coisa que os evangelhos de Mateus e Lucas, eles relatam e fazem questão de deixar registrado, é a humanidade de Jesus. Repita após mim: Jesus era homem. É bom deixar isso bem claro. É por isso que, dependendo do lugar que você ouve, ou até mesmo o pastor quando prega, dependendo do relato que é citado na Bíblia, horas vocês, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, horas vocês vão ver o lado humano de Jesus e o lado divino de Jesus. Então é interessante nós termos essa ciência. Pois bem, mas só que diferente, os dois evangelhos que vai falar sobre a genealogia de Jesus. O que é a genealogia, irmão? Amém? Descendência. A Bíblia diz que o evangelho de Mateus, ele vai traçar a genealogia de Jesus de Davi até Abraão. E qual que é o propósito? Isso é interessante nós sabermos. Qual que é o propósito? Aqui, Mateus, ele quer deixar evidenciado a promessa aos hebreus. É por isso que ele começa de Davi a Abraão. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Sabe aquela parte que geralmente as pessoas pulam? Mateus capítulo 1, versículo de número 1 ao 17. O que está escrito? E gerou não sei o que, e gerou mais não sei o que, e gerou mais não sei o que. Porque Mateus ele faz questão de dar esses nomes para evidenciar que Jesus teve uma origem humana. Ele tem uma descendência. Agora, Lucas, a genealogia de Lucas é um pouco diferente. Ela vai de Adão. Ela inicia em Adão e chega até Jesus Cristo. E por que, pastor? Porque quando nós falamos da humanidade de Jesus, é deixado evidente que ele teve todo um histórico, ele teve toda uma descendência familiar. Amém, irmãos? Amém. Então repita após mim: Jesus era homem. Humano. Hein? E como humano, Jesus, em Hebreus capítulo de número 4, versículo 15, isso é para alguém que pensa que só eu sei o que eu estou passando, só eu sei a prova. Jesus, como ser humano, como homem, Hebreus capítulo de número 4, versículo 15, eu vou ler para vocês. Porque Jesus era como nós. Olha, tremendo. Jesus era como nós. Porém, entretanto, todavia, sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olhe para cá agora. Aprenda isso. Jesus era homem, e o escritor aos Hebreus está dizendo assim: e ele sabe compadecer das nossas fraquezas. E por quê? E por quê? E por quê? E como nós também foi tentado em partes. Foi? Ele foi tentado em partes, irmão? Me ajuda. Então quer dizer que Jesus, em todas as áreas, foi tentado. O que Jesus me ensina aqui? Que como homem é possível, e aqui eu falo como homem e como mulher, ok, irmãos? É possível viver uma vida humana sem
pecado. É possível ser tentado, participar, conviver num mundo tão pecaminoso, mas ele me dá um exemplo. É por isso que quando eu oro em nome de, porque foi o único que foi tentado como nós em tudo. Mas eu e você, nós não adiantamos falar que nós somos perfeitos, irmãos, porque aquele que fala que não tem pecado dobrou a conta. Agora, por que eu falo em nome de Jesus? Porque através dele, quando nós lemos este contexto de Hebreus capítulo 4, irmãos, nós vamos entender que o escritor aos Hebreus está dizendo que antigamente, para entrar na presença de Deus, tinha que ser feito um sacrifício, tinha que entregar esse sacrifício para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano ao lugar chamado Santo do Tabernáculo, que tinha 3 ambientes: lugar alto, lugar santo dos santos, e lá o sacrifício era realizado, era feito. Pois bem, aí o escritor aos Hebreus está dizendo assim, porque quando se tinha que se entregar algum sacrifício no santo do santo do tabernáculo, ele tinha que ser sem mancha, sem defeito e sem mácula. Aí o escritor aos Hebreus diz assim: mas agora nós temos, não é qualquer sacerdote, mas nós temos um que ele se compadece de nós. E por quê? Porque ele é o único que não pecou. E é por isso que em nome de Jesus eu oro, porque não é no meu nome que eu sou justificado, não é nas minhas ações que eu sou justificado, mas é através do sacrifício vivo, santo e agradável do nosso Senhor. Então, ele não teve pecado. Jesus não pecou. Aí agora eu preciso mexer com vocês. Eu vou lá e vou ficar, irmão, eu não consigo ficar na revista, tá, irmão? Ficar só na revista não dá, né? Vamos lá. Se Jesus não pecou, Jesus morreu. Vamos tirar essa dúvida? Qual que é o salário do pecado? Jesus pecou? Não. Jesus morreu? Está dividido. Vamos aprender? Jesus na cruz do Calvário, isso é para nós aprender. Eu estou falando sobre a humanidade de Jesus. Se o salário do pecado é a morte, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele fala uma das 7 frases célebres. Ele fala uma delas e fala assim: Pai, em tua mão a morte levou Jesus? Eu preciso sair do primeiro tópico, irmão. Já são 24 Vou fazer uma pergunta. A morte levou Jesus? Não. Calma. Quem acha que sim? Levanta a mão. Aqui nós estamos para aprender. Ninguém está errado, está certo não, viu? Quem acha que a morte levou Jesus? A morte levou Jesus. A morte levou Jesus. Ok? Quem acha que a morte não levou Jesus? Levante a mão. Pastor, vamos lá, vamos explicar. Vamos. Se Jesus não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, Jesus na cruz do Calvário, ele era impossível morrer. Pastor, mas o que aconteceu então? Jesus não morreu, mas ele entregou a sua vida. Uma coisa é morrer, outra coisa é entregar. Se Jesus não tinha pecado, como que a morte vai levar ele? Porque quando Jesus ele desce às partes mais baixas da terra, ele vai buscar 2 coisas. E quais são elas? 2 chaves, quais são? Sabe o que, irmão? O quê? Irmão,
vai livrar o cativo do cativeiro. E lá ele vai pegar a chave do inferno. E a morte, que até então tinha poder. Poder sobre quem? Sobre a vida. Mas agora, com a entrega de Jesus, a morte foi aniquilada. Oh glória! Todos que morriam. Então presta atenção para não ter confusão. Pastor, se Jesus... Então o que fez Jesus morrer? Nosso pecado sobre si. Então o que fez Jesus entregar a sua vida foi o quê? Então se os nossos pecados pesaram em Jesus. E aí alguém vai falar, quantas horas que Jesus aguentou na cruz? Quantas horas, irmão? Fale assim, 3. Vocês estão com medo? Tudo bem, irmão? Aí passou para umas perguntas, né? Irmão, é para nós conversar, vamos prosear. Quando nós estamos falando a respeito da humanidade de Jesus, com a entrega dele, lembra que os escritores de Mateus e Lucas, eles estão deixando a referência da genealogia. Lembra? E por que eles estão deixando a referência da genealogia? Porque uma das coisas que quando Adão lá em Gênesis, junto com Eva, desobedece, é que a terra, ela sofreria. A partir do pecado, a terra teria espinhos, o homem seria amaldiçoado e era passível de morte. Quando nós falamos sobre a genealogia de Jesus, e os escritores estão dando a referência, é porque na verdade existia uma promessa a ser cumprida. Através do quê? Através do sacrifício de Jesus. Jesus não morreu, ele entregou a sua vida. É por isso que nós lemos lá no texto áureo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. E quem estava perdido? Imagina se não tivesse cruz. Imagina se não tivesse Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho, ele não morreu. Porque se ele morresse, a morte ia falar, matei ele. Mas ele disse assim: ó, Satanás, cadê o teu aguilhão? Ó morte, cadê a sua força? A Bíblia diz que ele vai: Pai, eu não tenho pecado, por isso que eu entrego o meu espírito na mão da morte, mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz, falando sobre a humanidade de Jesus, a humanidade do Messias, Gênesis capítulo número 12, versículo 3. Entenderam aí, irmão? Sem dúvida? Jesus entregou a sua vida. Eu sei que às vezes no calor das palavras, Jesus morreu. Mas não há disso, Jesus não morreu. Jesus entregou a sua vida. Humanidade do Messias. Gênesis capítulo número 12, verso 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que o escritor, ele deixa bem claro e evidente a genealogia de Jesus. Jesus aqui como Messias. O evangelista do evangelho de Lucas capítulo 3, ele não deixa, ele deixa bem claro que Jesus tem as suas origens em Abraão. E por que em Abraão? Porque existia uma promessa que precisaria ser continuada. E com a entrega de Jesus na cruz do Calvário, a minha família, a tua família é abençoada através de Jesus. É por isso que a humanidade de Jesus é tremenda. Toda a terra será abençoada. Vamos falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. No tópico 1, ponto 2, vai dar algumas referências que Jesus, como qualquer homem, ele frequentava as sinagogas, estudava, ia para a festa, aprendeu uma profissão, ele teve fome, ele se cansou. Isso aqui são atribuições de homem. A parte humana de Jesus.
Jesus teve sede, teve cansaço. Jesus, ele tinha trabalho. Fale comigo, Jesus tinha trabalho. Me ajuda aí para quem está do seu lado. Isso aqui vai ser legal. Fala assim para ele: se Jesus trabalhou, você entendeu, né? Se Jesus trabalhou, irmão, larga a mão dessa vida cegada aí. Para com eles. Ele já trabalha. Outros títulos que revelam a humanidade de Jesus. Está aí na revista. Quais são? Mateus 16, 13. Ele como filho do homem. Em Marcos 10, 47. Filho de Davi. E em João 18, 17. O Nazareno. Porque ele nasceu. Ele é a origem de Amém, irmão, até aqui? Quem estudou até aqui, levanta a mão. Jesus tem misericórdia. Falamos sobre Jesus, o homem. Jesus, as características, a sua origem, a sua humanidade, as evidências que fazem com que ele tivesse sede, cansaço. Pois bem, uma das coisas que nós também temos que entender sobre Jesus é o que está escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Cristo, o Emanuel. O que está escrito em Isaías? Está aí no telão, vamos ler toda a igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Oh, aleluia! Quando você descobre na essência, e é isso que eu quero passar para vocês, a palavra Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Quando o profeta Isaías está dizendo, e uma virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel, o que está sendo dito ali? Deus se condensando em homem, estando no meio da terra. E isso é interessante, porque Deus conosco diz o seguinte: todo dia. E essa expressão, o Senhor é conosco, revela o nome Emanuel, Deus conosco. Eu vou espremer essa expressão. Espremer essa expressão é ótima. Deus conosco significa Deus dentro do barro. Glória a Deus. Deus envolvido. Quem estava aqui domingo? Lembra? É o Diogo que estava aqui. É o Diogo. Lembra, Diogo? Quando é a sua mão, não é a sua mão, mas é a de Deus. Por isso que Jesus ele é considerado Emanuel. Amém, irmãos? Amém. Dúvidas até aqui? Posso continuar? Falando sobre a humanidade de Jesus. Pois bem, no tópico 2, agora nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Repita após mim: Jesus era homem, mas também era divino. Jesus tinha duas naturezas, homem e Deus. E lembra que eu falei que tinha uma pérola na revista? A pérola é agora. Tópico 2.1. O contexto do Evangelho de João, capítulo 8, qual que é? Quem estudou? Eu gostaria que alguém me falasse aqui o contexto do Evangelho de João, capítulo número 8. Quem está lá, irmão? Não, eu quero o contexto. Cadê o versículo? Cadê o contexto? Quem estudou?
Tem uma pérola aí que eu quero mostrar para vocês. Vamos abrir o Evangelho de João? Porque agora, se tem uma das coisas que me chama a atenção e eu sou apaixonado, é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João. Aqui nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Capítulo 8. E eu vou ler para os irmãos, para nós ganharmos tempo aqui. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12? 1, 2, 3. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos lá? Olha para o pastor, não pisque os olhos, respira fundo, que nós vamos decolar agora. Repita comigo, a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Contexto de capítulo 8 de Evangelho de João. Jesus, ele é confrontado por uma série de religiosos que trazem a ele uma mulher adúltera. Essa mulher adúltera, você conhece a história, foi pego no ato. Chegam até Jesus e falam: Jesus, ela pecou, segundo a lei precisa ser apedrejada. O que Jesus faz? Ele então desce o dedo na terra, começa a escrever. Daqui a pouco ele olha para todo mundo e ele diz uma palavra célebre que nós usamos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todos aqueles que estavam com pedras, eu estou falando sobre a divindade de Jesus. Esse é o contexto do tópico 2, tá? A divindade de Jesus. Todos aqueles que tinham pedra largam a pedra e vão embora. Jesus chega para aquela mulher adulta e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora. Então, pois bem, nem eu te acuso. Levanta e não peques. Passou isso aí. Sabe o que aconteceu? É o que nós temos no versículo de número 12. Jesus agora, ele vai dentro dos evangelhos, ou melhor, dentro do Evangelho de João, ele vai citar pela segunda vez essa expressão: eu sou. Jesus agora vai testificar, ele vai falar da sua missão. Presta atenção, porque eu estou falando sobre a divindade. Ele vai falar sobre a sua missão. E quando ele começa a falar da sua missão, os religiosos, eles começam, versículo de número 13. Você está pondo aí um pouco? Ó, e aí sabe o que aconteceu? Os religiosos, os fariseus, lembra dos fariseus, irmão? Esses dias eu falei sobre isso aqui. Eles começaram a questionar: como você pode testemunhar de si mesmo? Contexto de Evangelho de João. Entraram os fariseus em uma discussão com Jesus. Eles começaram a falar: você não pode testificar de você mesmo. Aí Jesus diz assim: mas eu sou a luz do mundo. E eles começaram: mas você não pode testificar de si mesmo. Aí Jesus diz assim: eu não testifico de mim mesmo, mas testifico do meu Pai que me enviou. Aí eles olham assim: teu pai? Quem é teu pai? Você, por acaso, está falando que você é filho de Deus? Começa uma discussão generalizada. E aí, no versículo de número 19, eles vão perguntar: quem é o teu pai? Preste atenção nisso. Olha o que os fariseus estão perguntando: quem é o teu pai? Agora a pergunta que não quer calar: quem era pai de Jesus? Deus. Não é José. Ok? Guardou isso? Ok? Amém? Porque para um homem, para uma criança nascer, tem que ter um relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus, obra do Espírito Santo. Ok? José é marido de Maria. Aí eles estão falando assim: quem é teu pai? Aí Jesus disse assim, olha que interessante. Jesus disse assim, versículo de número 21: buscar-me-eis e morereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis ir. Ele está dizendo: eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu estou falando da divindade de Jesus, capítulo de número 8. Não pisca. Estou devagar para você entender o contexto. A discussão é tamanha que eles perguntam no versículo de número 25: disseram, pois,
pois, quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. O que Jesus disse no princípio? O que ele disse? Guarda isso, a discussão está rolando. Mas quem é teu pai? Quem é você? Você está testificando de si mesmo. Aí Jesus continua no versículo de número 20, oh glória, 26. Muito tenho dizer e julgar vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Olha agora o que ele fala no versículo 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Agora olha só, versículo que você conhece tremendamente, versículo de número 36. Eu preciso que você leia. Vamos lá, 1, 2, 3. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Agora lê o versículo de número 32. Jesus está numa discussão. Jesus está falando a verdade. Olha, eu vim, meu pai, eu testifico dele. Eu não sou daqui, eu sou de cima. E ele está explicando. E os fariseus falando: não, você não pode. Aí Jesus fala: meu, se você conhecer a verdade vai te libertar. Aí sabe o que eles falam? Mas nós somos filhos de Abraão. Nós não somos escravos. Nós somos livres. Aí Jesus falou: se vocês fossem livres, vocês não queriam me matar. Vocês não queriam contra a minha vida. É por isso que, se verdadeiramente o Filho vos libertar. Aí Jesus está falando dele. Aí eles ficam falando: peraí, você está falando que você é filho de quem? De Deus? Peraí, você está falando que nós somos presos? Nós somos filhos de Abraão. Aí agora, o versículo tremendo, versículo de número 39. Responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus lhes disse: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito, e a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos da... Fale comigo. A conversa fica tensa. Sabe por quê? Primeira pergunta que eles fazem: quem é teu pai? Aí Jesus começa a explicar. Aí eles não aguentam, eles apelam pesado. Sabe o que eles falam? Assim, eu não sou filho de prostituta. Por quê? Se você nasceu, quem é teu pai? E se ele é casado com José? Olha o nível da conversa. Forte, né, irmão? Você viu o que Jesus comentou? E às vezes alguém te chama de revestrante, você já fica... Conhece essa revestrante? Mas isso aí é das antigas, não sabe não. Ó, presta atenção agora. Olha só. Versículo de número, eu estou lendo devagar, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Olha que Jesus pega pesado. Versículo de número 44. Vós tendes por pai e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que eles estavam querendo fazer? Matar aquela mulher, lembra? Por isso que ele falou assim: vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida. Desde o começo ele está matando, e vocês agora querem matar essa mulher só porque ela pecou. Mas se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês vão ver como filho, vão sentir como filho, vão entender como filho. E aí, presta atenção agora no contexto. Eu gostaria que você lesse, por favor. É o versículo de número
51. Vamos lá, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Olha só, irmão, Jesus está pregando a verdade. Se você ler o versículo de número 52, sabe o que eles vão falar? Você tem demônio. Ó, falaram quem era o pai dele. Falaram que ele era filho de uma prostituta. Ele vai falar, você é endemoniado. E Jesus deixa bem claro. Aprenda uma coisa aqui nessa história. Nos maiores desafios da sua vida, Jesus está escrevendo aqui, nos maiores confrontos da sua vida, é porque Deus tem permitido que você receba a maior revelação da palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quando você for confrontado de uma forma que mexa no seu ego, no seu íntimo, no seu, sabe, aquele negócio que você fica até... Fale a verdade. Fale da palavra de Deus. Por que, pastor? Agora entra a pérola, tá ligado? Vamos ficar ligado? Agora, versículo 52. Vamos lá, 1, 2, 3. Vai lá. Disseram... Os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Versículo 53. És o maior que Abraão, nosso pai, morreu, e também os profetas morreram. Quem te faz ser? Vocês estão entendendo o contexto, gente? Aí depois que eles estão falando assim, peraí, você está falando que quem ouvir as tuas palavras, guardar as tuas palavras, nunca vai provar a morte? Então quer dizer que Abraão e os profetas morreram. Aí eles fazem a pergunta que está no versículo de número 53 que você leu. Por acaso você é maior do que Abraão? A resposta de Jesus. Fale comigo, Jesus era humano, Jesus era divino. Agora eu gostaria que você lesse o versículo de número 55 e 56. Vamos lá, 1, 2, 3. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, nosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Versículo 57. Disseram todos os judeus, ainda não tem 50 anos, e disse Abraão. Entenderam o que vocês leram? Silêncio. Vocês entenderam o que vocês leram? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, fala, me entendi. Eu vou ler. Não, mas é para isso, presta atenção. Ó, vou explicar agora. Quem é teu pai? Filho de prostituição, tem demônio. Aí Jesus fala, se guardar minha palavra não morre. Mas os Abraão dos profetas morreram. Você tem demônio? Não, vocês não estão entendendo. Se vocês conhecessem as minhas palavras, vocês entenderiam o que eu quero falar. Aí Jesus deixa eles doidinhos. Eles falam assim, Abraão me conheceu, e no dia que ele me viu, ele se alegrou. A pergunta que não quer calar. Isso aqui gostou demais. Ó, aí no versículo de número 58, o que está escrito aí? Quem quiser entender? Vamos lá, 1, 2, 3. Disse Jesus, em verdade, que antes de Abraão existisse, eu sou. Peraí! Para! Nós estamos no tópico 2. Jesus era humano, amém? Mas também Jesus era divino. Como que Jesus vai provar que ele é divino? Uma das discussões mais... Jesus precisava provar? Não. Mas quem quis mexer com ele? Aí Jesus está dizendo no começo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo uma palavra que é conhecida, que esses dias eu preguei aqui, está em Êxodo. Passa para o próximo, meu livro. Em Êxodo,
Capítulo 3, versículo número 14. Quando Deus vai chamar Moisés, no meio de uma sarça que não se consumia, e Moisés fala assim para Deus: Deus, eu vou lá para o Egito, falar com o Faraó, para tirar o povo. Em nome de quem eu vou? O nome de Deus ele revela qual que é? Eu sou. Iavé. Eu sou. Ok até aí, amém, irmão? Como começou a conversa lá de João? Eu sou a luz do mundo. E no final, como que termina? Antes que Abraão existisse, eu sou. Os caras estão igual. Eu no dia que eu descobri isso, mas peraí, não fecha a conta. Jesus começou o ministério com 30. O fariseu perguntou: mas Abraão já morreu, se ele tem 50, como que você está falando que Abraão te viu, cara? Hã? Evangelho de João 1? O que está escrito no Evangelho de João 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Gostei disso aí, João. A pergunta que não quer calar: que dia Abraão viu Jesus? Que cordeiro? Que sacrifício? Eu faço essas perguntas porque é para instigar você mesmo. Peraí, calma aí. Vamos ver com a divindade de Jesus. Você vai descobrir agora um tesouro, a pérola. Não, vai, nossa, vai, tá acertando. Ó, se você ler de Gênesis, capítulo 1, até Gênesis 22, ninguém, pelo menos na Bíblia não está registrado, tinha evidência, André, que havia ressuscitado. Ok, irmãos? Certo? Agora eu quero que você abra em Hebreus. Vamos lá, passa para Hebreus aí. É o próximo PPT, deixa eu ver. O outro. Isso. Hebreus, você vai descobrir hoje uma bela que está na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 17, versículo 18. O que ele diz aí? Vamos lá? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Vocês falaram que Abraão viu Jesus aonde? Aonde? Agora a pergunta que não quer calar: me explica esse versículo. Porque a Bíblia diz que Abraão queria tanto, que mesmo que ele se entregasse o seu filho, Deus poderia. Mas da onde Abraão tirou essa certeza? Da onde? Da fé. Da fé. Amém, ele é o pai da fé. Mas eu quero um versículo bíblico. Vanessa, quando Abraão vai sacrificar, o escritor de Deus está dizendo, liga os pontos. Você foi prostituta, e não tem pai, e pai dizendo para cara, antes de Abraão que existisse, eu sou. E no dia que ele me viu, ele se alegrou. O quê? Se alegrou? Como? Aí vem o escritor de Deus dizendo assim: mas Abraão tinha tanta certeza que se ele sacrificasse Isaque, dos mortos Deus poderia fazer isso. Da onde Abraão tirou tanta fé? Onde ele viu? O pensamento do pensamento? No pensamento? O que era mais? Tá bom. Quem dá mais? Vai, André. Quando ele recebeu o chamado, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te mostrarei. Deixa eu ler, Deus falou para ele: olha, o Senhor disse a Abraão: é isso que eu gosto. Da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi aí que ele viu Jesus? Ele ouviu o chamado, ele recebeu.
Quem dá mais? Quando ele fala que não vai ser Eliezer que vai herdar o que Abraão tinha e que Abraão não tem. E aí? Quando ele fala que a geração de Abraão seria uma areia. Eu quero que você abra em Gálatas, capítulo de número 3. Vou mostrar para você quando Abraão viu Jesus. Isso aqui é Moisés, isso aqui é pérola. Gálatas 3, capítulo. Irmão, eu faço isso, é isso que é a intenção, é você falar, não tem errado ou certo. Gálatas capítulo 3, versículo 8. É bom você achar na tua Bíblia, tá no telão, mas folheia a tua Bíblia, irmão. Gálatas 3, versículo 8. Meu Deus, são 8:30. Precisamos passar por reto. Vamos lá. Acharam aí? Não achou? Eu espero. Gálatas 3, capítulo 8. Versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ô irmão, deixa eu só uma pergunta. Está nítido aqui? Está mesmo? Para mim, não. Hã? Não, mas nós vamos tentar melhorar isso aqui. Sei lá. Tá meio turvo, né? Mas vai melhorar, vai melhorar. Acharam Gálatas? Eu fiz só para você achar o versículo aí. Achou Gálatas 3, 8? Leia devagar e entendendo o que você está lendo. Fala 1, 2, 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Entendeu o que você deu? Quem entendeu? Então me explica. Vou explicar. O que eu queria. Vamos lá, para estudar a Bíblia. Para você interpretar um versículo, faça a pergunta para o versículo. Vamos lá? Quem anunciou o primeiro evangelho a Abraão? Deus. Perfeito. O que ele anunciou? O primeiro? Essa é a pergunta. Quem anunciou o evangelho a Abraão? E o que Deus anunciou a Abraão? E qual que era a intenção de Deus anunciando ou pregando o evangelho a Abraão? Está a resposta no versículo. Está no versículo. O que é? Justificar o quê? Tá, a resposta está no versículo. Tendo previsto a Escritura, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ele anunciou primeiro para quem o Evangelho? Para quem? Dizendo que serão benditos. Eu falei o contrário. Todas as nações. Aí vem Deus e fala assim: eu quero seu único filho. Ele criou a promessa, né? Baseado em quê? Como? Obediência. Vai estar esquentando, gente, está esquentando. Só isso lá está respondendo. Deve ser, deixa eu pensar aqui. Vocês aqui, vamos. Esquece de falar. Aonde está? Irmão, eu estou na pergunta: onde Abraão viu Jesus e falou: está aqui? Está na Bíblia. Eu te garanto, está na Bíblia. Vamos falar. Peraí, raciocina comigo. Se Deus está anunciando o Evangelho a Abraão, e foi o primeiro a receber o Evangelho de Senhora Severina, e aí, ironia do destino, não, do plano de Deus. Abraão dá seu único filho. Abraão questiona? Não. Ele obedece. E por que ele obedece? Porque Deus pregou o que para ele? Pregou o que para ele? Evangelho. Que evangelho? O que significa a palavra evangelho? Está na revista. Boas novas. O que faz Abraão acordar num belo dia e falar assim: Isaac, bora? Porque se você acreditar na promessa do Senhor, que fala mesmo que se você morrer em Cristo, você viverá. Não, porque antes de entendeu? Antes de Abraão entregar,
Interessante essa discussão, né? A promessa de que dele sairiam as nações. Aí Deus pega o filho dele. Independente. E Deus pega o filho dele. Aí o escritor de Hebreus vai falar assim: mas Abraão cria que Deus dos mortos ressuscitaria Isaac. Da onde ele tirou essa fé? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque Jesus está dizendo assim, Gil. Porque Jesus está dizendo assim: antes que Abraão existisse, e no dia que ele me viu, conectou? Abre em Gênesis. Vou mostrar para você na Bíblia. Gênesis, capítulo de número 22. Compreendendo João 8,56. Gênesis 22, 3. Irmãos, a revelação está agora no versículo 3 e 4. É a pérola. Achou aí? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu, irmão? Olhei no final da Bíblia para você ver se esse microfone não voa. Olha lá. Brincadeira, mas eu pego outro aqui, mas aqui não deixaram. Gênesis 22, do 3 ao 4. O que está escrito aí? Leia devagar, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e trouxe seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de onde. Versículo de número. Agora eu quero que você leia o versículo de número 5. O que está escrito no 5? E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui, o que Abraão está dizendo no versículo 5? Baseado em que ele tinha visto o cordeiro? Não. Então, baseado em que, irmão? Que promessa? Mas para onde está Jesus nisso aí tudo? Mas fala que Jesus apareceu para ele. Em Gênesis 12:7 fala: apareceu o Senhor a Abraão. Quem? Em Gênesis 12:7 O Senhor? e E Senhor? Aí é quem que é aí? Deus. Ô, Tânia, eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou. Eu entendi. Mas a resposta está no versículo de número Gênesis 22, versículo 3. Leia devagar. Gênesis 22, versículo 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs cego o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Para onde Abraão foi? Deus dissera. O que Deus disse a Abraão? Conecta lá com Gálatas. O que Deus disse a Abraão? Anunciou para ele? Prega a essência dos evangelhos para mim. O quê? A vida? A vida para quê? Então quer dizer que Gálatas está dizendo que Deus tinha previsto, através das Escrituras, salvar quem? Os gentios. Esse é o Evangelho. Aí Deus vai pregar para Abraão os Evangelhos. Quando ele chega ao pé do monte, ele não tinha visto o cordeiro só vê lá em cima. Mas o que faz ele falar assim? Ficai aqui, eu e o moço, vamos, mas voltaremos. Versículo de número 5. Porque ele chegou, versículo 4. Ele chegou ao lugar que Deus. Quantos dias demorou para Abraão chegar? Quantos? E ao terceiro dia
aconteceu depois do terceiro dia? Viu o quê? Tá difícil? Tá difícil? Ó, vamos lá? Eu sou maior que Abraão. Eu quero que você raciocinar. Eu sou maior que Abraão. Mas Abraão, nem você tem 50 anos e Abraão já morreu. Mas o dia que Abraão me viu, ele se exultou, ele ficou feliz. Mas que dia? A história de Abraão. Quando ele foi entregar seu filho, ele tinha tanta certeza que dos mortos hebreus ele iria ressuscitar. E por quê? Porque na verdade Deus pregou o primeiro evangelho. O que Deus pregou para Abraão? A Bíblia diz que um dia para Deus é o quê? E 1000 anos? Aí parece que eu vejo Deus, Abraão, vai para um lugar. E vai demorar quantos dias para chegar? 3. Em 3 dias eu vou contar o evangelho para você. Quantos? Aleluia. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? 30. Quantos dias demorou para Jesus ressuscitar? 3. Qual foi o dia que Abraão chegou no lugar? 3. Quando ele chega no terceiro dia, o evangelho já tinha sido pregado para ele. Ele viu o que Jesus ia fazer na cruz do Calvário. E como ele viu o que Jesus ia fazer na cruz do Calvário, quando alguém pergunta, e seu filho? Rapaz, depois do que eu vi, ele vai e nós vamos voltar, e ele vai ressuscitar. Por isso que ele diz assim: Abraão ficou feliz, porque quando Abraão estava indo, demorou quantos dias? 3. Um dia para Deus? 1000 anos. Então, o primeiro ano, vou te contar do primeiro ano do ministério. Segundo ano, eu vou contar com 32 anos o que Jesus fez. No terceiro ano, eu vou contar com 33 anos. Sabe o que aconteceu? Entregaram ele na cruz do Calvário, mas ele abriu os braços e falou: Pai, e com as mãos ele entregou. E no terceiro dia ele ressuscitou. Abraão, é isso que eu vou fazer lá na frente. Jesus é seu filho, é isso que o Senhor vai fazer. Eu me alegro. Você já viu um pai que vai sacrificar o filho, vai fazer alguma coisa para o filho? Fica triste? Fica alegre? E por que Abraão não ligou? Abraão ia matar, sacrificar Isaac, sim ou não? Sim. Lógico que ia. Porque ele tinha uma certeza. Alguém pregou o evangelho para mim. E antes, aí Jesus abre a boca lá em João capítulo. Por isso que ele ficou igual os doutores assim, pastor, o que é isso? É porque quando ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Eu estava lá no começo, eu estava no meio e sempre estarei no meio de vós. Deus conosco. Fale comigo: Deus, Espírito Santo e Cristo. Preste atenção, quando você compreende o Evangelho de João, essa é a pergunta: como o Senhor conhece Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Amém, irmão? Ficou entendido isso aqui? Não ficou com a dúvida? Então quer dizer que nesses 3 dias, O que aconteceu nesses 3 dias? Deus foi contando para ele tudo o que aconteceu na cruz do Calvário? O Evangelho está em Gálatas. O primeiro Evangelho, a primeira boa nova. E qual que é a primeira boa nova de Gênesis a Apocalipse? Jesus. Por isso que Jesus é divino. Ele sabe, o Jonas falou o seguinte: e Deus, no princípio, e o verbo estava. Quem é esse verbo? Desde o começo Jesus estava presente. É por isso que no Evangelho de João, alguém está perguntando: mas quem é você? Aí Jesus revela o seu lado divino: eu sou o que sou. Amém, irmão? Isso aqui é tremendo. Vamos lá. Jesus, como ser divino, ele também tinha atributos divinos. Acalmou tempestade, libertou pessoas endemoniadas, curou, ressuscitou mortos. Enfim, Jesus fez vários milagres, atributos
que correspondiam à sua divindade. Terceiro, sobre Jesus. Jesus tinha o seu lado humano, Jesus tinha o seu lado divino. Mas Jesus também tinha um propósito. É por isso que nós amamos Jesus. Qual que era o propósito da vinda de Jesus na terra? João 3,16. Provar o amor que Deus tem pela humanidade. Jesus, ele veio para deixar bem claro o quanto ele nos ama. Deus, ele te ama. Deus, ele nos amou. E sabe o que eu tenho aprendido? Não há nada que eu e você possamos fazer para que o amor de Deus aumente por nós. Não há nada que eu e você possamos fazer para que o amor de Deus possa aumentar, melhorar por nós. Porque Deus não tem amor. Deus é amor. E como Ele é amor, amor não se explica. E Ele foi o único que poderia fazer o que ninguém jamais poderia ter feito. Entregou o seu único filho. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em Cristo que morreu por nós, sendo ainda... Quer melhor amor do que esse? Mesmo sendo pecador, Jesus morreu, Jesus entregou a sua vida para provar o quê? O quanto Ele nos ama. É por isso que quando você entende o propósito de Jesus, eu não quero saber se o mundo me gosta, se gosta de mim, se me detesta, se alguém tem sentimento por mim. O que me interessa é que teve um Deus que entregou o seu único filho. E se Ele entregou é porque Ele me ama. E se Ele me ama, as demais coisas, o restante já não fazem tanta importância. Amém, irmãos? Qual que é o segundo propósito? Além de proporcionar, demonstrar o amor, é também a salvação do pecador. Quem é pecador aqui, irmão? Eu gostaria de rapidinho algumas palavras. O que significa salvação? Remissão. O que mais? O que mais? Salvação. Resgate. O que mais? Vida eterna. Arrependimento. O que é salvação? Salvar o que está perdido. Me dá um exemplo de salvação. Nós. Eu me encontro nisso aí. Nós, Deus para nós. Ninguém era para estar aqui. Mas me dá um exemplo de salvação. Um exemplo. Mas me dá um exemplo prático de salvação. Pô, e aí, claro, fala. Se alguém está se afogando, alguém vai lá e salva. Salvação é livrar alguém de um perigo iminente. Por quê? Eu não sei o dia, nem você. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Deus nos guarde e nos livre. Mas daqui 10 minutos, terminar esse culto, alguém pode cair duro lá no chão, morrer. Você sabe quando você vai morrer, irmão? Então você está sofrendo, correndo um perigo iminente. Mas aquele que entende que Ele veio entregar a sua vida em resgate de muitos, eu creio que estou salvo. É por isso que eu não temo que possa fazer o homem, porque o homem ele consegue atingir esta vida terrena, mas o propósito da vinda de Jesus é para que todo aquele que nele crê não pereça. Não está falando de vida terrena, mas está falando de vida eterna.
É por isso que o propósito de Jesus é esse. Quando eu entendo que Jesus veio para me salvar, algo que estava perdido, algo que estava condenado à morte eterna, eu entendo que em Cristo Jesus eu sou salvo pela graça. Eu não merecia, mas Ele me resgatou. Amém? Deixa eu correr. Propósito do Messias, exemplo de que a santidade é possível. 1 João capítulo 2, verso 6 diz assim: aquele que diz que está nele, completa a frase aí, irmão. Olha para o pé do teu irmão aí, ó, e pergunta assim para ele: por onde você tem andado? Tem um livro, se você puder ler aí, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se você puder ler esse livro. Nas suas decisões, o que faria Jesus? Se você diz que está nele, deve andar como ele? Olha o que diz a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Por isso foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus veio provar que é possível andar neste mundo corrupto e não se contaminar. Então, seguiu Jesus, anda como ele andou. Se não tiver o que falar, Deus te deu um negócio chamado dente. Morde a língua. É preferível a tua língua arder do que o ouvido do outro que tu fala mal arder. Ó, Só que tem gente que é banguela espiritual, né, irmão? Ah, língua velha. Aí depois ele fala assim: né, Jesus está comigo. Deixa eu correr. Propósito, vou terminar agora. Propósito da vida do Messias. 1 João capítulo 1, verso 10, versículo de número 12. Anunciar as boas novas. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Propósito. Cristo, ele veio para anunciar para aquele que receber. Os judeus, a princípio, no primeiro instante, não aceitaram. Mas aquele que recebeu, quem já recebeu Jesus aqui, irmão? É por isso que quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você faz, né? Depois que você aceita Jesus, o que eu falo? A paz do Senhor ir? Não. Por que, irmão? Porque o nosso Cristo, nosso primogênito, ele entregou sua vida e através disso nós todos somos filhos e filhas de Deus. Amém? Vou terminar. 4. Como Cristo, ele tinha autoridade. Autoridade para libertar, autoridade para curar e autoridade para perdoar pecados. E esse mesmo Cristo, ele está conosco, não só no passado, mas hoje. Ele ainda tem autoridade para libertar. Esse Cristo que nós servimos, ele tem autoridade para perdoar pecados. Certa vez um homem paralítico, descido do telhado, alguém vai pensar, Jesus vai curar ele. E Jesus, a primeira coisa que diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Mas quem é este para perdoar pecado? Ele é filho de Deus. E é esse Cristo que nós cremos. É por isso que enquanto estamos aqui, nós continuaremos falando do seu amor. Porque se ele tem poder para libertar, poder para curar, irmãos, eu creio no nome de Jesus a cura. Eu creio que quando você ora, preste atenção e faça essa prova, e eu encerro aqui para nós ir para as perguntas. Se você estiver doente na sua casa, antes de tomar uma receita, antes de ir para o médico, não estou falando que você não é para ir, mas se você crê nesse nome,
Coloca a mão onde está doendo, coloca a mão onde está dolorido e fala: em nome de Jesus, eu declaro que eu sou curado. Se você fizer isso, a dor vai sumir, o caroço vai desaparecer. Porque eu continuo crendo no poder do nome de Jesus. Jesus, então, ele teve essa natureza divina, humana, natureza divina, a sua autoridade para curar, para libertar, para perdoar pecados. Jesus foi como um de nós e provou que é possível suportar as tentações desse mundo. E não me venha: ai pastor, mas hoje o mundo está mais moderno. Na época de Jesus não tinha tanta coisa moderna. Se a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, ele foi tentado em tudo. Não veio conversa fiada. E se ele suportou, ele diz: aquele que for fiel até o fim será. Amém, irmão? Amém. Eu vou encerrar agora. Eu gostaria que você fechasse a sua Bíblia. Vamos para as perguntas? Vamos. Que agora a Flaveira vai ficar com a caneta ligeira. Quem estudou a revista, diga amém. Tem as perguntas da revista aí, né? Quem estudou as perguntas da revista? Mande lá. Então vai tirar 10, quer ver? Ó. Desafio bíblico. Não vai dar tempo para falar tudo, não. Se tiver uns 10 minutos, nós se segura aí. Vamos lá. Vamos embora? Posso começar? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que aconteceu terça-feira passada. Achei a resposta. Levanta e leia. Ah, mas o fulano levantou e ficou assim, ó. Deixa ele ficar procurando. Vai você. Porque às vezes o irmão que é esperto, né, levanta só para segurar o lugar. Fica lá. Você vigia, crente. Vou fazer umas perguntas aqui. Aceita aqui para mim, por favor. Vou chegar aqui, se quiser. Oh, Jesus, haja luz. Mano, para dar uma prova, você nem imagina. Por que Mateus relata no início do seu evangelho a genealogia de Jesus? Fica de pé e responde. Porque Mateus preocupou-se em mostrar que Cristo era descendente de Davi e Abraão, pois queria associá-lo às profecias e às promessas de Deus ao povo hebreu. Então ele queria associá-lo às promessas e às profecias. Uma salva de palmas, irmão. Estudou. Boa. Segunda. Como Jesus pode ser considerado totalmente humano, se ele foi gerado de forma sobrenatural? Porque a obra sobrenatural Tá de parabéns, mano. Parabéns. Fala aí. Desculpa, fala de novo, para todo mundo ouvir. Porque a obra sobrenatural do Espírito Santo de um humano e um divino de uma forma única. Mas, ok, tá certo. Mas por que ele é considerado humano? Tô dando uma deixa. Porque nasceu de Maria. Pronto, já respondeu. Pronto. Vocês têm que estudar. Parabéns, irmã Ângela. Parabéns. 3. Vou falar, mãe, já não responde mais. Não, ela vai falar. Porque se pode afirmar que o mestre, além de tudo, libertou do nosso eu. Libertou do meu eu. Por que se pode afirmar? Vai, mãe. Vai, cadê? Vai, Marcos. Tá na revista. Vou dar uma deixa. Tá no tópico 4. Ah, depois dessa. Tá quente aí, né, Fabiano? Vamos encerrar. Eu calmo. Quatro. Meu Deus, está no 4. Vou melhorar. 4.1. Nosso egoísmo é o maior
passar pelas suas pecaminosas. Cristo veio para alertar-nos sobre as infinitas vezes em que fazemos a nossa própria vontade e deixamos de lado aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que o Senhor veio, Lucas capítulo 9, versículo 23. A principal liberdade anunciada do Mestre está relacionada especialmente ao nosso eu. O que está escrito em Lucas 9, 23? O que está escrito? Rapidinho, quem acha aí? Levanta o pé para ganhar um. Leia aí então, vai. Vai, o que está escrito? Você quase deixou o Elvis surdo, mas vai. Quase pulando. Vai, Dani! Lê para nós ouvirmos, para nós ouvirmos. Vamos lá, 1, 2, 3. Quer vir após mim, lembre-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pontinho. Ou seja, a principal liberdade, o confronto. Irmãos, Jesus veio para nos confrontar. Quer seguir a Jesus? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui e encerro. Na verdade, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 5 perguntas. Irmãos, lembrando que está sendo computado, lembrando que isso lá no final, vocês vão entender o que vai acontecer lá no final. E está dando umas doideiras aqui. Vou responder muito não, para verificar o que vai ser. Ó, eu vou fazer a pergunta, eu quero o versículo bíblico. E está na revista. E é para levantar e ler. Onde está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Não vem com o João, não. Levanta e fala. Está na revista. Levanta e leia. Meu Deus. Onde está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Vamos ler. A caminho, a verdade e a vida. Ninguém me após sem por mim. Aonde está escrito? No 14, versículo 5. No 14 de quem? Versículo 5. De ah. Ô, irmão, deixa eu uma pergunta fazer para vocês. Estuda, irmão. O que eu estou fazendo está na revista. Tá na revista. Quer ver outra pergunta? Facinho. Bíblia. Quem é o grande sumo sacerdote? Está na revista. Irmão, se alguém se ligar, vai responder todas assim, batata. Quem é o grande sumo sacerdote? Vou ajudar. Hebreus. Não se ligou ainda, mas tá bom. Está na revista. Na Bíblia de Hebreus. Está na revista. Não está, Flaviana? Ninguém ficou indo para a Flaviana não, viu? A Flaviana está proibida de passar cola. Nós estamos vendo. Tá, mas qual? Eu quero. E é Jesus? Hebreus. Levante e leia, cadê o versículo? Peraí, achar. Levante e leia, para ficar bonito, Patrícia. Vamos lá. Vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e empenhamos firmemente a nossa confissão. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Mais uma pergunta, vem? Posso aqui? Está na revista. Quem cegou o entendimento dos descrentes? Essa aqui é forte. Vou ajudar. Está na segunda carta de Coríntios. Está na revista, gente. Alguém já se ligou. Eu só estou indo aqui, tem gente que se ligou onde está as respostas. Está na revista. Só você tentar. Está em segunda carta de Coríntios. Quem cegou o entendimento dos incrédulos deste mundo? Levanta e leia. Vamos, irmão. Cadê? Segunda Coríntios.
a primeira? É 2 Coríntios. Te garanto que tá. Eu gosto desse barulho de Bíblia. Tirar a página. Cadê? Vamos, gente! Vai, ajuda aí! Gente, se achou, levanta e leia. Eu preciso encerrar. Tem segundo entendimento. Vamos lá, chora aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou o entendimento? O Deus deste século, o arqui-inimigo da igreja. Vou encerrar aqui. Posso continuar, amém? Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Isso eu sei. Isso eu não tenho dúvida. Aonde está escrito? Está na primeira carta de Timóteo. Timóteo 2. Levante e leia. Vai. O que de mim entre muitos testemunhas ouvistes, ouviu a homens fiéis, sejam idôneos para também ensinarem os outros. Não. Outro. Está na revista, grade 7. Você achou? Não achou grade 7? Vai, cadê? Achou? Levanta. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Está em 1 Timóteo. Bora. Cadê? Foi? Achou? Hã? Onde está? Levante e leia, por favor. Você achou? Leia. E Adão não foi iludido, mas... Levante e leia. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não. Eu vou ter que achar mesmo? Vai, Flávia. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, após Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e nosso a esperança nossa. Não. Eu quero versículo. Vai. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Amém, irmã? Isso da revista. A última pergunta, que está gostoso. Ele não, essa aqui é tremenda. Até quando devemos guardar os mandamentos de Deus? Até quando? O que está escrito aí? Lê. Mas tu, ó amor de Deus, forte dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a bondade, a paciência e o sentimento. Medita a bom amigo da fé, como posso dar a sua oferenda, para a qual também fosse formado, tendo já feito boa confissão diante dele, muitas testemunhas. Continua. Até quando? Aquela resposta, você está lendo o livro. Eu sou chato, né? Aquele é pastor, para aprender. Até quando devemos guardar? Está aí, você está aí. Está aí, Paty. Guarde o depósito de coisas criadas, sempre o corte da falsamente chamado ciência. Qual que é o versículo que você leu? 6:20. É o 6,14. Eu quero o versículo. E guarda esses mandamentos em máxima e cristão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos encerrar. As perguntas que o pastor fez, sabe onde estão na revista? Eu gostaria que você fizesse isso essa semana. Na primeira parte, leitura diária. Oi? Eu sei. Leia a revista. Estude ele. Amém, irmãos?
Vamos ficar de pé? Olha. Próxima lição. Meu Deus, vamos encerrar. Bom, né? Irmãos, os irmãos estão gostando de terça-feira? A forma de aprender? Eu estou sendo bem didático, bem tranquilo. Tento não pregar, quero ensinar. Então, que Deus abençoe. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O pastor, ele incentiva. Não é para tirar nenhum tipo de... enfim, não é para ninguém ficar constrangido. O pastor incentiva, brinca aqui. Mas a ideia é isso. É vocês... Eu garanto para vocês que se alguém parar com você na rua, você dá uma aula para ele que você aprendeu aqui hoje. Você passa alguns contextos. Então, você tem até terça-feira que vem para a terceira lição. E olha qual que é a terceira lição. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? E nós falaremos sobre o Espírito Santo terça-feira que vem. E eu gostaria que você, irmãos, leia toda a lição. Leia mais uma vez. Releia. Depois você lê umas 4 vezes. Estou te dando um spoiler, então uma ajuda. Aí você vai ler a 4ª vez, pega a Bíblia. Aí você vai ler e pegar as referências bíblicas. Você vai entender que vai começar a fazer mais sentido. Aí depois você lê de novo com uma Bíblia e um caderno na tua mão, uma caneta. Aí você vai interpretando. Você leu e interpreta. Você leu e pergunta. Lembra da primeira lição aqui? Pergunte. Faça questionamentos. Como estudar a Bíblia. É assim que nós, em família, aprenderemos. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui. Terça-feira que vem tem mais. Em nome de Jesus. Essas pontuações, essas gincanas, toda terça-feira vai ter. Não necessariamente só pergunta. Nós estamos elaborando algumas coisas. E é necessário que venham, vocês estejam aqui em nome de Jesus. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Nós vamos agradecer ao Senhor. Fiquem na paz do Senhor. E nós vamos orar. Nós vamos orar para que esse entendimento... Curva a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração aqui.